Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Edu. Opa, e aí, galera? E os nossos convidados de hoje, Igor Leroy. Opa, beleza, galera? E o Cássio Botaro. Opa, e aí, pessoal? Olá, primeiramente, muito obrigado, senhores, por participar aqui do Dev na Estrada. E pra quem não conhece vocês, por favor, se apresentem. Pode começar aí, Leroy, você que já é da casa, né? Então tem pouco no gravo, mas... Então, eu sou Igor Leroy, né? O vulgo Leroy, mais fácil me chamar pelo sobrenome mesmo. Trabalho com Python há muito tempo já, acho que desde 2008, 2009, meu primeiro contato, né? Hoje trabalho com linguagens tipo Go, né? Na Novell, trabalho remoto tem uns 5 anos já. Então, eu tô aqui em BH já tem um tempo. O pessoal pode me encontrar aí nos meetups de Python, de Go, de Rust, PyData. Então, tô por aí. Boa. Show, Cássio. E eu sou o Cássio Botaro, vulgo Cássio Botaro mesmo. Eu já tô aí, né, pelas comunidades tem um bom tempo e é onde você vai me encontrar mesmo. Comunidades de Python, Ruby, Go, Rust, sei lá, qualquer coisa. Eu tô em quase todas e eu gosto pra caramba frequentar meetup, é comigo mesmo. Eu adoro palestrar, então é normal algum evento de dev, alguma coisa tá por lá. Já tem um tempinho, eu também trabalho na mesma empresa que o Igor, que é a Novell. Principalmente fomentar a linguagem de programação e fomentar essa área de desenvolvimento. Isso é uma das coisas que eu mais curto e a história da comunidade Python de BH, pra mim, é uma das coisas que eu mais gosto, por ter pertencido a boa parte dela. Show de bola! E hoje a gente vai falar aqui sobre um formato, né, que é o Vale a Pena. É um formato bem pedido aí pelo pessoal do Dev na Estrada, um pouco, né, puxando um pouquinho mais pro lado técnico, que a gente não faz muito. E a gente hoje vai falar sobre Python, aí uma linguagem muito pedida por todos os ouvintes. Inclusive, no último DNF Feedback que a gente fez lá no YouTube, um cara lá mandou um e-mail falando pra gente falar um pouco sobre Python, então, olha aí, cara, chegou o dia, vamos lá. Vamos lá, vamos começar os recados da semana, o nosso muralzinho, começando com os nossos patrocinadores, parceiros aqui do Dev na Estrada, que é a Crowd. Se quer trabalhar de casa, ser seu próprio chefe, ter sua própria renda, conheça aí a plataforma da Crowd, acesse lá crowd.br.com, o link tá na descrição, é a maior plataforma de freelancer do Brasil, é grátis, corre lá, lembre-se do link, é crowd.br.com. Também temos a Alura, cursos online de programação, mobile, front-end, back-end e muito mais. Se você quiser se especializar na área de TI, designer, edição de vídeo e muito mais, tem mais de 500 cursos lá na plataforma. Acesse alura.com.br. Se você quiser um novo emprego aí na área de TI, né, conhecer novas empresas, entre em Revelo. Lá tem as melhores empresas da nossa área para se trabalhar, revelo.com.br. Queria agradecer todo mundo aí que ajuda também financeiramente pela plataforma do Apoia-se, é apoia.se/devnaestrada, e para quem não gosta de apoiar recorrente, quer fazer só alguma doação única, também temos lá um login no PicPay, que é o @femontanha, só procurar lá. E queria agradecer a todos aí que ajudam a gente nas redes sociais, compartilham nosso conteúdo, mandam feedback, mandam críticas construtivas. Muito obrigado a todos aí. Temos Twitter, @devnaestrada, Instagram, @devnaestrada, Facebook, e também agora estamos no YouTube, tá? Procure lá Dev na Estrada. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente está fazendo lá no YouTube também. E vamos falar dos eventos agora então. Então, Front in Sampa, 14 de julho, vai ser no Hotel Maxfield Plaza, frontinsampa.com.br. Temos o Front in Campinas, vai ser no Vitória Hotel Concept Campinas, dia 12 de maio, frontincampinas.com.br. Entra aí, tem um link aqui de todos os eventos na descrição. Tem promoção aí no link do Front in Sampa. Também temos o CapConf, vai ser na FESP, no Curitiba, Paraná, 13 de abril. Também um evento bem bacana aqui, feito pela Contabilizei, link com desconto também aí na descrição. Brasília Dev Festival, workshop dia 8
8 de junho, evento é dia 9 e 10 de junho, brasiliadevfestival.com.br. Temos o Brasil On The Road, que vai ser a versão de Sorocaba, vai ser dia 9 de junho, lá em Sorocaba. Eduardo Matos vai ser o host aí do evento, alguns palestrantes já confirmados, bem bacana, link na descrição também. E por último aqui o Criciúma Dev, que é a conferência que é a maior comunidade de Santa Catarina, é criciumadev.com.br, vai ser dia 19 de maio o evento, também link com desconto aqui na descrição, beleza? Então é isso, os recados da semana, vamos lá pro cast. Então vamos começar aqui, né, aquela pequena introdução. Vamos falar aqui por que Python, cara, um pouco da história aí, o funcionamento da linguagem. Quem pode dar uma introdução aí da linguagem pra gente? Então, primeiro vamos para uma introdução, uma historinha rápida sobre a linguagem. Muita gente acha que Python é uma linguagem nova, o que não é verdade. Python, na verdade, é mais antiga do que as linguagens que o pessoal costuma conhecer, como JavaScript ou Java. Python, ele vem... só para o pessoal ter uma noção, o Python ele é de 91, primeira versão estável, e se você olhar Java e JavaScript, eles são de 95, o que dá uma diferença aí de alguns anos. Só que Python, na verdade, ela foi primeiramente concebida em 89. O Guido Van Rossum, que é o criador da linguagem, ele trabalhava em uns laboratórios mexendo com essa parte de linguagens, e nessa época ele mexia com uma linguagem que era o ABC. O Python trouxe muito dessa linguagem, inclusive, porque como ele trabalhou nessa linguagem, é uma linguagem bem focada para ser fácil, então o Python trouxe todas essas características. Claro que não é só essa linguagem que dá a forma do Python. Você tem algumas outras linguagens que também deram forma, como Algol 60i, alguma coisa, e entre outras que eram, na época, as linguagens que o criador mexia, mas como eu disse, ele começou em 89, foi escrevendo até ter uma versão realmente estável do interpretador, e a gente tem que falar sobre isso daqui a pouco, que é como que o Python trabalha, mas até ele chegar nessa versão do interpretador, isso daí demorou praticamente 2 anos, até ele poder falar, não, gente, eu tenho uma versão estável que foi a versão 1.0. E de lá para cá a gente já teve 3 versões do Python, e hoje a versão mais atual é a 3.6. Mas aí, assim, falando sobre a linguagem, ela é uma linguagem interpretada. Como assim? Basicamente, o código vai ser lido linha a linha à medida que ele for sendo executado, e todas as coisas vão acontecendo de forma dinâmica. Python, por exemplo, uma curiosidade é que ele tem os tipos dinâmicos. Ele tem a tipagem dele é uma tipagem dinâmica, ou seja, quando você faz uma variável, um valor é atribuído a uma variável, o interpretador só sabe daquela variável e daquele tipo quando ele está rodando. Ele não sabe, ele não tem uma etapa de compilação. Muito embora isso não seja 100% verdade. O que acontece é que essa etapa de compilação, o Python ele gera bytecode. Sim, é bem parecido com o processo do Java. Ele vai gerar um código bem próximo já da máquina, e esse código é o que o interpretador, na verdade, lê, tá? Então ela tem sim um processo de compilação, mas ele não faz nenhum tipo de análise nesse processo de compilação. Ele simplesmente pega um código e gera o compilado daquilo. Se tiver algum erro, ele vai deixar para estourar o erro só enquanto o programa estiver rodando. É uma linguagem que ela serve de propósito geral, ela não é focada em uma área específica, ela não é uma linguagem que você fala, é uma linguagem para web, é uma linguagem... Ela tem hoje as suas áreas onde ela é mais forte, mas sim, você pode usar ela em qualquer área, inclusive tem muita gente que usa ela como cola. Usa ela, às vezes você tem um sistema em Java, sistema PHP, e você usa o Python para fazer essa cola entre os dois sistemas. É bem normal. O Python ganhou notoriedade aí, eu acredito, posso estar falando besteira, mas nos últimos anos, tanto mais na parte de machine learning e de trabalhar com esses tipos de algoritmo, e também na parte acadêmica, né? De, sei lá, talvez as faculdades estão se atualizando, e daí muitos acadêmicos estão começando a usar o Python, substituindo algumas outras ferramentas que eles já usavam, e ela tá também ganhando muita
muita força nesses dois lados. O que vocês acham? E isso é muito por conta da curva de aprendizado da linguagem. Ela é bem fácil, ela tem poucas palavras para você aprender, palavras reservadas para você aprender. E você falou, ela tem ganhado força nessas áreas. Eu digo que isso é muito porque, como a curva de aprendizado é muito baixa, o que acaba acontecendo? Você tem pessoas de outras áreas que não são da computação aprendendo programação utilizando a linguagem Python. Bom, uma coisa legal do Python, né, é que ele vem com baterias incluídas, né, baterias inclusas. Que o core dele é bastante inchado, assim. Então tem bastante biblioteca de matemática, estatística, né? Como a linguagem é um propósito geral, né? Ela não é focada num nicho específico, tipo web, ou sei lá, ou máquina, ou infraestrutura, né? Ela é focada para qualquer coisa, basicamente. Então a galera de machine learning, assim, viu no Python a oportunidade de estender, né, o que ele já tem hoje e criar coisas como NumPy, Pandas, né, e etc. Aí. O pessoal de Data Science vai entender o que eu tô falando, né? São bem famosas essas bibliotecas aí. Um negócio interessante, né, que vem dessa parada de faculdade, né, como é que Python está sendo aplicado, dá para comparar bastante com o R, né, porque o R é bastante famoso em pessoal de estatística e também outras áreas, né, de análise, e agora o Python ele tem bibliotecas que você consegue meio que substituir o R, não em tudo, mas em grande parte. Então é mais interessante aprender Python porque você não está aprendendo uma linguagem só para Data Science ou análise, você está aprendendo uma linguagem de uso genérico. Então, por exemplo, você consegue fazer uma análise de dados, fazer um framework, fazer uma aplicação web e montar uma infra com a mesma linguagem, sabe? Com o mesmo stack. E acho que é por isso que ela acabou atingindo mais nichos, né, recentemente e, consequentemente, aumentou a popularidade. O lance que você falou aí, né, da galera de machine learning meio que adotar, assim, né, para algumas tarefas, alguns tipos de algoritmos, você acha que é por conta da quantidade de bibliotecas disponíveis, assim, já meio que built-in da linguagem, ou você acha que tem alguma coisa além, assim, do Python que brilha no sentido de trabalhar com Big Data, com essas coisas do tipo, sabe? Eu acho que também, eu acho que não é o único motivo. É porque, assim, como o Python ela é uma linguagem genérica, então, por exemplo, quando você vai em um evento de Python, tipo um Meetup em São Paulo, então a Python Brasil, por exemplo, você não vai ter trilhas só de web, entendeu? Você vai ter trilhas de análise, de estatística, de data science, né? E de carreira e etc. Então acaba que a comunidade é grande, né? É mais fácil, por exemplo, você encontrar pessoas que mexem com estatística que usam Python do que, por exemplo, JavaScript, né? Ou então Ruby, ou então PHP, por exemplo. Porque Python já tinha esse nicho há muito tempo, né? Era menor, mas como apareceu a oportunidade, a área foi crescendo, aí Python cresceu junto, né? Legal, legal. E tem bibliotecas de terceiros que vieram junto, né? Hoje Python tem bibliotecas como Pandas, NumPy e etc, que são bibliotecas muito consolidadas já para esse tipo de análise, que é a análise de dados. Interessante, muito bom. Por exemplo, tem coisas em R, por exemplo, que ainda não foram migradas, tipo um algoritmo que ainda não existe no stack do Python. Então, o pessoal continua usando, por exemplo, Perl ou então R para fazer esse tipo de coisa, mas no que dá para fazer, eu acho que a galera tá dando mais prioridade a Python, né? Pelo fato de ela ser bem genérica e atender eles bastante. E aí, acho que alguém de vocês citou também o lance de uso acadêmico, né? Acho que as ferramentas que a linguagem tem aí pra gente trabalhar com matemática também fazem essa ponte entre os mundos, assim, né? Também, né? Legal também que Python, sei lá, qualquer sistema operacional que você instale, né? Tirando o Windows, provavelmente tem Python instalado. Isso facilita bastante, né? Porque, sei lá, um Linux, por exemplo, se você dá um kill no Python, o sistema operacional morre, sabe? Então, é bastante difundido, né? O Mac também já tem Python instalado, enfim, outros sistemas operacionais também já tem. Então, eu acho que eles procuraram uma linguagem que tinha curva menor e, sei lá, instalação mais fácil. Enfim, eu acho que essa foi uma das variáveis, sim, do crescimento, né? Tem um artigo legal
legal, cara, que depois eu vou colocar eu passo o link pra vocês colocarem no post do podcast, que é um artigo que mostra que Python ele ultrapassou Java em linguagens de aprendizado em faculdade. Olha aí. Como se fosse a primeira linguagem que você aprendeu, né? Antigamente era Java. Chupa Java. Como é que é o negócio? Vai mandar um chupa Java aí? Chupa Java. Isso nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, a maior parte das faculdades já adotaram Python como primeira linguagem. E aqui no Brasil a gente tem um movimento forte para fazer isso também. A gente vê primeiramente o Masanori, que ele tem dados fantásticos sobre isso, e ele, cada vez que ele palestra, ele mostra na FATEC, onde ele dá aula, ele conseguiu a retenção de alunos está cada vez diminuindo mais, porque ele não retém mais aluno, porque os alunos acabam gostando da linguagem, da matéria. O aluno consegue focar muito mais no algoritmo do que realmente na linguagem. Ele não precisa ficar preocupado com a linguagem. E nessa questão também que a gente estava falando de chamar mais atenção, né, de ter uma curva de aprendizado menor e tal, uma outra coisa que também eu ouvi falar bastante de Python, e não sei se vocês vão concordar disso, mas vai ser meio... é muito coisa de designer isso, né, Idol? É a beleza da linguagem. Ai, meu Deus. A forma de você escrever, mas a forma como você lê a linguagem é muito simples, muito fácil, é bonito, é divertido, é gostoso você escrever na linguagem, né? Não sei se vocês concordam com isso. Vou dar um termo pra isso, é friendly, né? A linguagem é friendly, é isso? Com quem que desenvolve, né? Assim, eu sou meio... É foda eu falar, porque eu trabalho com Python há muito tempo, mas de todas as linguagens que eu já trabalhei, a sintaxe mais bonita que eu encontrei foi a de Python, né? Mas lógico, é uma opinião minha, né? E o que é essa sintaxe diferente, cara? O que você pode pontuar pra gente? Por que ela é mais bonita? Assim, antes de trabalhar com Python, eu trabalhei com Ruby, né? Inclusive, voltando à parte da história e da parte do crescimento da linguagem, né? O Django colaborou muito com isso, né? Porque o Django surfou junto com a onda do Rails, né? Naquela época, 2009, 2010. Pode crer, tem isso. Então, o meu primeiro trampo oficialmente com Python foi com Django, inclusive. Mas enfim, voltando Agora você vai ter que explicar o que é Django também, cara. Não, desculpa, gente. Django é um framework web, MVC, full stack, bem parecido com Rails, assim. Basicamente, se você consegue trabalhar com Rails, você consegue fazer algo legal com Django também. O conceito é muito parecido. Então assim, a parte web de Python cresceu bastante. Antes do Django, né, o framework mais famoso era o Plone, que foi o primeiro contato meu com Python. Ele era um CMS grande, né? Eu acho que muitos sites do governo ainda usam Plone. Ele cresceu bastante no começo dos anos 2000, né? Foi o primeiro grande case em Python, mas hoje em dia ele não é tão usado. Tem a comunidade Plone que é grande ainda, tá? Senão o pessoal me xinga aqui. Mas por exemplo, ele não compara a Django, né? Em questão de número de pessoas usando. Agora, voltando o syntax Sugar, quando você olha Python e Ruby, por exemplo, se você vê que é bem semelhante, né? A parte de criar classe, a parte de criar função, só que termina aí, né, a semelhança. O resto, o conceito é bem diferente, né? O resto é bem diferente. O Ruby, ele tem o conceito de ser implícito, né? Então, assim, você consegue gerar código mais fácil, você consegue abrir uma classe, você consegue fazer coisas como DSL, por exemplo, mais fácil, né? Pelo fato de ter uma liberdade extrema, né? Então, você não tem que declarar as coisas tão explicitamente. E Python, nesse ponto, é o oposto. Isso é o lance da tipagem dinâmica também ajuda um pouco, né? Eu acho, não? Sim, com certeza. Mas o Python, ele foi na contramão disso, né? Uhum. Então, por exemplo, você não consegue, sei lá, fazer um require só e tudo aparecer no seu contexto magicamente. Você tem que declarar, por exemplo. Você tem que falar, eu quero essa função nesse escopo aqui da função, sabe? Uhum. Então, você importa a função de outro módulo e joga para esse módulo atual, por exemplo. A parte de abrir uma classe não é tão simples assim. Você não consegue editar uma classe que já existe em runtime, sabe? Tem toda uma liberdade, só que menor, né? Ele é mais segura, né? Vamos colocar entre aspas assim, né? Ela tende a te segurar a seguir um conceito dela, que é você se expressar, né? Então, assim, ela é mais verbosa do que Ruby, por exemplo, mas eu acho que o resultado final é mais bonito, porque você consegue ler um arquivo Python e entender de onde as coisas vieram e para onde as coisas vão, basicamente, né? E um lance legal, por exemplo, que o Python já veio com debug nativo, né? Você não tem que baixar nada, então você consegue fazer breakpoints, por exemplo, nativo na linguagem. Sim, sim. E isso é bacana. Então você foge daquele conceito de colocar print, por exemplo. Então ela já te instiga a fazer de um jeito mais diferente.
Então eu acho que essa parte bonita dele é isso, né, na minha opinião. O lance todo vocês falam da curva de aprendizado, né? Como é que é pra alguém que não tem familiaridade com Python, mas talvez tenha com outra linguagem? Como é que é a maneira mais fácil, assim, de focar e de repente começar com Python hoje, né? Cara, começar com Python hoje você tem 3 fontes principais, sabe? Tem 3 lugares que eu sempre recomendo, toda palestra que eu dou são... O primeiro é o Python para zumbis do Masanori, porque eu acho que ele é um professor mesmo, ele tem uma didática incrível, então é um curso que está online, está de graça, está disponível, todas as aulas estão no YouTube e são fantásticas as aulas, então quem quiser, tiver com paciência, é só ir lá, Python para zumbis, recomendo muito. O outro é do professor Guanabara, mas este eu não posso falar muito porque eu não conheço, tá? Não é nem porque é ruim ou por ser bom, tá? É porque eu realmente não conheço. Ouvi falar muito bem, mas ainda não tive a oportunidade de assistir algumas aulas para poder ter uma opinião melhor sobre esse curso. E recentemente eu descobri a live de Python, que rola toda segunda às 8 horas da noite. Olha, legal. E que é um excelente material também. É do Eduardo, lá de São Paulo. É um material também que tá também disponível. Toda live ele grava e deixa disponível no YouTube. Então, assim, você quer 3 materiais excelentes para começar no Python, é esses 2 cursos e essas lives de Python, que a live é um pouco mais mão na massa, com assuntos variados e etc. Uma coisa que vocês comentaram, né? O Herói falou que começou com o Django e tal, né? Pra introduzir. Acho que esse movimento acontece muito ainda com Ruby, né? O pessoal ainda entra em Ruby, mas na verdade tá pelo lance do Rails todo, né? Vocês acham que ainda tem isso com Python? O Django ser o framework de entrada pra descobrir coisas do Python ou vocês acham que já mudou um pouco esse cenário? Vou dar minha visão, né? Que eu tenho sobre isso. Assim, mudou, assim, na verdade nunca foi, né? O Django nunca foi a primeira fonte de entrada, né? Uhum. Junto com o Django, né, veio o Flask, que se não me engano, cara, o Flask hoje é tão popular quanto o Django, assim, questão de número de usuários. Tem isso também, né, o Flex, é verdade. Assim, e o Python, ele teve, junto com o Django, ele teve uma caralhada de framework web, né? Sim. Web2Py e etc, né? O Cássio pode falar melhor, porque ele trabalhou com frameworks mais genéricos do que eu, assim. No meu caso, mesmo foi o Plone, digamos assim, né, a porta de entrada. Uhum. Mas o Django mesmo foi, assim, de falar assim, não, vou fazer carreira em Python, por exemplo, sabe? Foi um negócio que eu entendi que era mais maduro, né? Que tinha mais empresas usando e que tava no hype dele, né? Tava no auge dele, assim, naquela grande onda que o Rails deu, né? Mas uma coisa interessante tem muitas pessoas que trabalham com Python a vida inteira, por exemplo, mas nunca trabalharam para web. Então, assim, por exemplo, se você for na SciPy, por exemplo, que é um evento de Python para Data Science, né? Que acontece na América Latina e no mundo inteiro, né? Tem a SciPy LA, que acontece uma vez por ano em alguma cidade do Brasil, né? Sempre... como é que se diz? Ela vai mudando sempre de cidade, esqueci o nome bom pra isso. Rotativo, isso, obrigado. Então você vê muitas pessoas de oceanografia, geografia, física, estatística, matemática, tendo contato com Python pela primeira vez e acabando seguindo uma carreira, por exemplo, de trabalhar nessa parte mais técnica, né? Usando Python. Ou então pessoas mais, sei lá, de DevOps, por exemplo, né? Python tinha muitas, ainda tem, né? Bastante coisas envolvendo infraestrutura. Se não me engano, o Docker Compose é escrito em Python, eu não sei se é ainda. Então, assim, o Python ele tem vários nichos, sabe? Ele tem várias portas de entrada. Uma coisa que eu brinco com os amigos de Ruby, né? Que Ruby só tem uma porta de entrada, que é o Rails, né? Então, você vê que 90% dos usuários de Ruby já trabalharam com Rails ou trabalham com Rails, por exemplo. Sim. E é muito difícil ter algo em Python que, se por exemplo, assim, cara, metade da comunidade usou, sabe? Eu acho que não tem nenhuma ferramenta, talvez, que a gente pode dizer que é genérica, que todo mundo usou, por exemplo, sabe? Tipo Django. Uhum. Todo mundo do Python usou Django. Eu acho muito difícil dizer isso. A request. Sim. Requests é uma lib de fazer... request, basicamente. Você faz um HTTP, um post get. Sim. É que a sintaxe dela é muito bonita, né? Ela é mais bonita do que a padrão que é built-in do Python. Então, ela é bastante popular. Mas
Mas, enfim, tem bibliotecas que são populares, sim, mas não framework, sabe? Legal saber isso, porque na minha visão, eu de, sei lá, JavaScript, mexi mais com Ruby, tinha essa visão um pouco de, acho que é um pouco mais parecido com os outros casos, né, das outras linguagens, né, de frameworks serem a entrada, assim, né. Mas é legal isso e acho que até dá pra gente puxar o tema de mercado de trabalho mesmo pra Python, né, já que como vocês comentaram, né, como é muito grande, assim, o número de frameworks e tudo mais, como é que é o mercado, né, de trabalho, assim, na visão de vocês? E aí a gente pode falar de web, pode falar de machine learning ou de outras coisas que vocês queiram comentar aí. Tá, eu vou começar falando, né? Depois o Cássio fala. Como eu trabalhava com web antes, então eu não tive jeito, né? Eu tive que pegar alguma coisa de web porque era o meu foco na época, ainda na verdade, né? Menos full stack, mais back-end, mas ainda é focado em web. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar com Python. Meu primeiro trabalho foi em 2010, tá? Com Python. E logo depois eu peguei um projeto Rails, fiquei um tempo com ele, mas acabei voltando pro Django. Eu fui revezando entre Django e Rails por um bom tempo, acho uns 2 anos seguidos, assim, por causa eu trabalhava em agências, né? Então era bem comum esse tipo de projeto. Mas, cara, depois que eu posso dizer que Python moldou minha carreira, sabe? Olha aí. Porque todas as minhas decisões, assim, de onde trabalhar, de quem tá na equipe, ser um cara da comunidade, se tem emprego na cidade que eu quero morar, porque eu fiquei um bom tempo meio nômade no Brasil. Eu acho que eu morei em 6 estados em 4 anos. Eu tive uma época bem doida, assim. E, cara, eu meio que fui guiado pelo Python, sabe? Então, aonde tinha uma oportunidade bacana, eu acabava indo, né? Então, eu conheço bastante pessoal da comunidade do Sul, de São Paulo, do Rio, de Floripa, de Curitiba, né? Então, acaba que eu fui guiado por ela e meio que ainda sou, porque a comunidade Python, ela me encantou de vários motivos, sabe? Por mais que eu não trabalhe com Python 100% do meu tempo hoje, eu sempre vou ter um carinho muito forte por ela. Mesmo que, sei lá, digamos que eu não trabalho mais com Python, né? Eu trabalho com Go e Rust, por exemplo, a vida inteira, né? Ou então só Go, por exemplo. Eu ainda vou ter esse carinho por Python, né? Mas voltando à pergunta do mercado, cara, eu indico bastante o pessoal estudar Python, porque por experiência própria, né? Por exemplo, mesmo que a ferramenta principal da empresa não seja Python, por exemplo, seja Rails, por exemplo, ou um framework PHP, provavelmente a empresa vai usar um crawler em Python, sabe? Ela vai usar alguma coisa forte em Python. Então ela vai ter que ter alguém de Python, assim, sabe? Nem que seja uma cola, que nem o Cássio falou, para integrar um sistema Java com PHP. Então é mais fácil escrever um web service em Python por N razões, por exemplo. Então, assim, você vê bastante empresas usando Python no Brasil. Acho que a Globo.com é o maior case de Python. Lá tem tudo que é linguagem, né? Mas Python foi meio que percursor do crescimento da empresa, né? E, cara, basicamente, toda a galera hoje que trabalha comigo, nessa empresa que eu tô hoje, a Nuveu, é da comunidade Python. Por mais que tenha Go, que tenha JavaScript na empresa, né? A galera veio de Python, né? E é muito legal isso. Eu, com certeza, se eu for para outro país, por exemplo, se eu for para outra cidade e eu acabo saindo da Nuveu, por exemplo, por alguma situação X, eu vou voltar a procurar coisas em Python, porque eu tive muita experiência boa com a linguagem, né? Eu surfei bastante nessa onda do Python. Complementando então o Leroy aí, eu acho assim, hoje as duas grandes áreas que estão abrindo coisa em Python, que estão abrindo vagas em Python, a primeira é Data Science, isso aí não tem como falar, é o carro-chefe hoje, assim, de vagas, a maior parte das vagas que eu vejo, ou é Data Science ou Web. Eu estaria mentindo se falasse qualquer coisa diferente disso. São os dois nichos onde mais aparecem vagas. Para o pessoal que está se perguntando se, poxa, eu devo aprender Django? Então, é legal, ainda é o mais utilizado, mas a maioria dessas vagas que estão aparecendo, elas não necessariamente estão focadas em um framework, tá? A maioria delas hoje, pela popularidade e até pelas coisas que o Python tem e etc., o pessoal já está aceitando outros frameworks. Então, na verdade, saiba mais o web, tá? Não se preocupem com framework, preocupem mais em ter um conhecimento de saber Python e web. Além disso, o network na comunidade Python é algo que funciona muito bem. Eu recomendo todos irem em eventos, mas não só irem em evento, cheguei, vi uma palestra e voltei, tá? É uma coisa mais, chega, conversa com todo mundo, sai pra beber com o pessoal. Mas eu não bebo. Não importa. Senta no bar com sua água e vai trocar ideia. Porque é ali onde estão as maiores oportunidades. Eu já ouvi muito pessoas de fora da comunidade Python falando, Python não tem vaga.
vaga. E a maior parte das vezes é porque a pessoa não sabe das vagas do Python, sabe? Às vezes não foi tão bem divulgada aquela vaga. Pra gente que tá dentro da comunidade, a gente vê vaga toda hora, pulando na nossa frente. Mas o pessoal que vem de fora, às vezes, fica um pouco sem ter esse mesmo canal. Então, o que eu digo procura essas pessoas, interaja com essas pessoas, porque tem canais onde estão aparecendo essas vagas de Python. Um exemplo disso é o canal do Telegram, onde o Telegram hoje é o principal canal de vagas de Python. Quase todo dia tem vaga para toda a região do Brasil. Isso quando não é remoto. Lá fora tá muito forte também. O pessoal tá precisando, mão de obra, tá precisando saber Python. Como eu disse, os carros-chefes são Data Science e Data Science Web. Então, são as coisas que eu reforçaria enquanto a gente está falando sobre trabalho. Show de bola, cara. E esse lance da comunidade que vocês falaram é um assunto que eu ia puxar, e vocês já, né, falaram bastante. Então, se eu perguntar aqui como que tá a comunidade, vai ser meio foda, né, essa pergunta. mas, pô, isso é uma coisa bem legal que vocês dois reforçaram muito, né, em outros assuntos que a gente tava falando, vocês comentaram sobre a comunidade, né, o Cássio, o Leroy falou que você palestra bastante, né, Cássio? Mas só, então, vamos dar uma reforçada nisso. Quais são os principais eventos ou aonde o pessoal pode procurar para se interagir mais com a comunidade de Python? O Cássio falou aí do grupo do Telegram, a gente vai deixar o link aqui na descrição, mas tem alguns outros grupos, alguns outros pontos que sejam legais para o pessoal querer entrar nessa comunidade? Tem sim. Se eu for tentar passar a agenda, Leroy, me ajuda se eu esquecer algum. A agenda da comunidade Python hoje é muito grande, porque estamos falando de eventos grandes, não só os regionais. Regionais, a gente ficaria horas gravando aqui. Tem a Python Nordeste, que vai ser em junho. O pessoal já está discutindo a Python Cerrado, que é lá na região vai ser Brasília, por ali, eu não sei onde vai ser exatamente. Fora a Python Brasil, que já está marcado, que vai ser em outubro, lá em Natal. Então a gente tem uma agenda bem grande no Brasil. Fora os meetups regionais. Em BH costumava ter um meetup todo mês. O pessoal tá vendo ainda como vai ficar o formato esse ano, mas é uma comunidade que se encontra regularmente. E em qualquer lugar assim, do Brasil tem alguma comunidade local. Um outro ponto são as PyLadies, que é sempre bom falar. PyLadies é o grupo para mulheres do Python. Hoje, em todas as regiões do Brasil, já existe esse grupo regional das PyLadies, que é um local mais seguro para que as mulheres se sintam mais confortáveis nessa área de computação, sabe? Então, hoje, a gente já tem eu não tenho o número exato de quantas são, mas o ano passado, se eu não me engano, rolaram mais de 20, eu lembro que rolaram encontros. E essas meninas, elas puxam encontro, puxam Jungle Girls. Jungle Girls é um evento onde é um dia inteiro ensinando Jungle para meninas que não necessariamente sejam da área de computação, tá? No que eu fui aqui em BH, tinham biólogas, geógrafas, cara, tinham de todas as áreas e as meninas estavam dando um show. Jornalistas, foi excelente. Não só meninas, mas a comunidade Python é bem inclusiva, no geral. Sim, sim. Show de bola, cara. Todos os links eu vou colocar aqui na descrição. Tava dando uma olhada aqui. Esse ano ainda não tem nada ali no PyLadies do Brasil, mas o link vai estar aqui na descrição para vocês acompanharem os próximos eventos. E eu vi aqui tem bastante coisa, cara. Bem legal. Muita coisa aqui. Faltou citar dois, que é a PyCo Amazônia. Eu acho que esse ano não vai ter, ou ainda não tem data, que é em Manaus. Uhum. E tem a Caipira, né? Que é no interior de São Paulo. Que cidade que é mesmo, Cássio? Esse ano vai mudar. Era Ribeirão, esse ano vai passar, acho que para São José. Legal. Tem que acessar o site do Caipira, mas eu sei que esse ano mudou de... São Carlos. É São Carlos? Isso. São Carlos. Legal aqui, ó. O único evento de Python com quentão e paçoquinha. E tinha carreta furacão até ano passado. Esse ano vai mudar. Sim. O que acontece é que Ribeirão Preto vai ser a próxima sede da Python Brasil. Então, ia ficar muito apertado para eles organizarem o Caipira. Isso 2019, né? Isso. Esse ano é Natal, ano que vem é Ribeirão. Então, para que fique mais fácil deles se organizarem, aí eles já preferiram passar o bastão para São Carlos, deixar 2 anos lá para eles conseguirem organizar a Python Brasil. Show
Show de bola, cara. E uma coisa bem legal que acho que é pra gente falar aqui, pra um final, a gente falar que empresas que usam, né, Python em produção aí. Vocês deram exemplos que nem sempre Python pode ser o core principal, mas alguma coisa vai ter na empresa, né, de legal em Python lá dentro. Então é uma coisa que surge bastante dentro das empresas, mas é uma coisa bacana que todo mundo gosta de saber também, porque, né, vamos supor, se a empresa X está apostando em Python, então quer dizer que, é uma coisa legal e que eu acho que eu posso apostar também, devo estudar isso daí. Que exemplos que vocês podem me dar aí de empresas que usam em produção Python? Primeiro nome é o Dropbox. Se você usa o Dropbox, você está usando Python. Olha aí. Porque eles usam o Dropbox 99% do tempo. Desde o aplicativo desktop até o servidor, é tudo Python. Diria que hoje abaixou um pouco. Na verdade, a tendência é que quando surge gargalos, até porque a empresa cresceu muito, que sempre, coloca isso aqui em Go para ganhar uma eficiência, coloca isso aqui. Mas ainda hoje, a maior código-fonte, como se diz, a maior base de código que eu conheço assim em Python é o do Dropbox. Eles possuem mais de 1 milhão de linhas de código escritas. Então, e os próprios funcionários sempre deixaram isso bem claro, que 99% era Python. A gente tem o Instagram, que ele foi concebido em Python. O Pinterest, ele foi em Python também. A página de add-ons do Firefox é Python. O Globo.com usa Python pra caramba. O Cartola, até 2 anos atrás, ele era Python. O pessoal agora decidiu reescrever em Go, mas ele também era Python. A NASA usa Python, a Disney. O que acontece? A NASA é um caso que é até interessante, que não dá para colocar o Python em tudo. Eles não conseguem, por exemplo, embarcar lá na Curiosity o Python. Mas o que eles fazem? Eles usam o Python para testar se as coisas da Curiosity estão funcionando. Eles escrevem a Curiosity em C, mas testam em Python. Esse é só um case de como você pode usar o Python numa área onde não é. A Novell é um exemplo, onde a gente trabalha, por exemplo, a gente usa muito Go, mas partes de crawler e visão computacional, onde o Python já é mais, como se diz, já é mais robusto, a gente prefere fazer em Python. Então simplesmente acaba comunicando. Tem a Disney também, que é um bom case. A Disney tem vários filmes, não só a Disney brasileiro, porque para não falarem que a gente só fala de coisa de fora, né? Então vamos falar de coisa interna. O Magazine Luiza é um exemplo onde tem muito Python, tem muito Python lá. Os sistemas deles, em geral lá, tá escrito em Python. Ainda que seja tendência hoje no mercado, você tem um pouquinho de cada coisa, sabe? Você tem um pouquinho de cada linguagem, mas esses aí são os cases, são os maiores cases, assim. São aqueles cases que você olha e você fala, nossa, eu nem sabia. E um que a gente não pode deixar de citar, o Google. Com certeza. Sim. É o maior case de Python e que o pessoal não fala, mas os robôs do Google, hoje o Google já tem parte Java, parte C++, parte Lisp, mas tem muita coisa em Python. Inclusive, para você entrar no Google, um dos pré-requisitos é conhecer a linguagem Python. Tá lá se você entrar no site do Google, e o site original do Google, aquele lá de 94, 8, eu acho. Ele tinha. No que ele era feito, aí tava lá, Python. O YouTube nas primeiras versões também era puro Python também. Show de bola. Então é isso aí. Bom, bem legal saber sobre a linguagem Python, todas as entranhas aí. A gente viu que isso é bem legal, né? Não é uma coisa que, é tudo feito em Python, mas alguma coisa ali do sistema, né? Você vai querer otimizar, vai querer fazer isso em Python. Isso é bem legal. Vocês comentaram aí, você comentou, acho que no caso da Disney, né? No caso da NASA, que ele testa tal coisa em Python. Eu não sou a NASA, né? Eu não trabalho para a NASA, mas eu trabalho para uma empresa chamada Symfony e a nossa parte de teste funcional e teste end-to-end é em Python, né? A gente usa um framework lá chamado Robot, que é escrito em Python e também faz toda essa parte com Python, assim, é bem legal e bem diferente, né? A gente tá acostumado sempre no front ali com JavaScript e tal e tem que se aventurar um pouco nessa área também. E, bom, pra finalizar aqui então, o final aqui é de vocês, se vocês quiserem deixar algum recado aí pro jovem que tá escutando a gente e gostou e quer aprender Python ou já trabalha há muito tempo, mas gosta, tem uma afinidade pela linguagem,
dublagem, ou se vocês quiserem divulgar algo de vocês, fiquem à vontade. Queria agradecer vocês de novo, muito obrigado por participar aqui do episódio conosco, e o microfone é de vocês. Beleza. Bom, pra galera jovem, cara, qualquer lugar que você digitar Python, por exemplo, no YouTube, pra você ver palestra ou então curso, vai ter conteúdo pra caramba, em português, inglês, tanto faz. Participe dos eventos, sabe? O Meetup de Python é muito vasto, né? Aqui em BH a gente conseguiu fazer uma comunidade bem grande, né? A gente acabou sediando a Python Brasil do ano passado, né? Então a gente teve experiência de crescimento enorme em questão de usuários da linguagem. Se na sua região não tem Meetup de Python, coloca a cara a tapa aí, mesmo que você não saiba Python, é tranquilaço de aprender. O pessoal sabe, o pessoal que de São Paulo, por exemplo, vai palestrar aí, entendeu? De BH vai, entendeu? A galera realmente gosta de... Me chama que eu vou. O pessoal realmente gosta de difundir a linguagem. A comunidade de Python é muito forte em questão de compartilhar conteúdo, sabe? A galera tem um tesão muito forte nisso. Pra quem quer ver alguma coisa minha do Cássio aí, toda sexta-feira a gente faz um bate-papo em Hangout ao vivo no canal chamado Test After Deploy, o vulgo TAD, né? A gente vai colocar o link também. Então, a gente vai tendo papo de assuntos gerais, assim, em questão da área nossa, né? Carreira, home office e tal. E é isso aí, cara. Tem realmente muita coisa em Python e muita vaga também. A principal dica minha é seja um zumbi, cara. o curso Python para zumbis tá aí, do Masanori. Ele tem uma didática fantástica. Senta, vai lá, dá uma olhada, são vídeos fantásticos. Além de assistir os vídeos, apareçam nos eventos e, se você mora no interior e não sabe como fazer, eu também morava no interior, não sabia como fazer. Você precisa fazer, junte os amiguinhos, comece a ler sobre Python, convide o pessoal, eles vão. Foi assim, funcionou comigo. Eu morava no interior de Minas. Inclusive, eu estou à disposição, tá? Galera que morar no interior, quiser chamar, eu vou lá dar palestra tranquilamente. Interior de qualquer lugar, tá? Por isso que eu não especifiquei. Depois alguém pensa só Minas. Não, me chama. Eu quero conhecer o Brasil. Pode me chamar de qualquer lugar aí. Home office é vida. Show de bola então, pessoal. Valeu, muito obrigado aí e até o próximo episódio. Eu que agradeço, cara. Foi muito bom. Muito bom poder participar aqui. Muito bom mesmo. Um abraço, galera. Valeu. Achou que tinha acabado? Achou errado, otário! Bom, muito obrigado aí você que tá ouvindo o cast, né? Terminou de ouvir esse cast inteiro. Muito obrigado a você que acompanha o Dev na Estrada, acompanha a nossa história. Eu queria dar uma notícia aqui, que se você entrar lá no nosso site ou acessar qualquer mídia aí do Dev na Estrada, provavelmente você tá vendo aí uma marca nova, né? Então, queria agradecer a todos que acompanham a nossa história. Temos agora uma marca nova que estávamos trabalhando nos últimos meses. Mês que vem aí o Dev na Estrada vai completar 3 anos. Então, muito obrigado a todos que acompanham a nossa jornada, desde aí do primeiro cast, desde a primeira vez que introduzimos o apoio financeiro aqui para ajudar nos nossos equipamentos. Agora a gente tem edição externa, desde a primeira empresa que acreditou na gente aqui e tá patrocinando também os episódios. Então toda essa evolução de equipamento, de qualidade, de agora ter editor externo que aumentou a qualidade ainda mais, e agora uma marca nova aí, feita por um profissional bem bacana, foi o Caio, né? Um abraço pro Caio aí, muito obrigado. Espero que todos gostem dessa nova marca. Estamos muito felizes aqui em mostrar essa marca, esse novo passo aqui pro Dev na Estrada. E é isso. Espero que todos tenham gostado desse episódio. Muitos novos virão. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que gostem de tudo. E um abraço. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.